vocês estiverem prontos, Mete respira. ficha aí. E aí? Respira fundo e vambora. Já? Então, fala aí, Samuel. Não, apertei sem querer. Então, hoje a gente vai trabalhar essas integrais, essa integração aí por substituição trigonométrica, tá? Vou compartilhar a tela aqui, que aí a gente inicia. Então, bora lá. Eu falei, né? Integração por substituição trigonométrica. Na última aula, a gente falou sobre as integra... a gente falou sobre a integração de funções trigonométricas, que a gente viu um integral do tipo que era uma potência de seno, uma potência de cosseno, um produto de potências de seno e cosseno, tá? Agora a gente vai falar aqui dessas integrais aqui que a gente vai ter que resolver por substituição trigonométrica. Pronto. Ó, o que é essa substituição trigonométrica? O que é essa resolução de integrais por substituição trigonométrica? É uma ideia que é utilizada para resolver integrais que seu integrando contém uma das três expressões algébricas. Então, se tiver uma dessas três expressões algébricas aqui, ó, a gente vai usar essas ideias que a gente vai falar hoje aqui. Tá? Se aparece para a gente lá uma raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, ou se aparece uma raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, ou ainda o inverso, né? X ao quadrado menos a ao quadrado, tá? Se aparecer uma dessas três situações aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar essa substituição trigonométrica. Tranquilo? Mas como é que vai ser isso? A ideia vai ser o seguinte, ó.
eu posso ter um triângulo retângulo, com esses lados aqui, ó. A ideia é essa aqui, ó. Eu monto um triângulo retângulo, tá? Com cateto x, o outro cateto raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, e aqui seria o a ao quadrado, seria o a, né? E então eu posso montar essa relação aqui com aqueles dados da integral. Esse a aqui é uma constante, é um número real, tá? Uma constante. O a é constante. E já o x é a variável, certo? Então, eu poderia montar um triângulo ó, com essas medidas, um triângulo retângulo, em que aqui é x, aqui é a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, aqui é a, e aqui é um ângulo θ. Certo? Aí, a partir desse triângulo retângulo aqui, eu consigo fazer algumas relações. Ó. Por exemplo, eu consigo dizer que o seno do ângulo θ é igual a quem? X dividido por A. Pegando A e passando para o outro lado, eu concluo que x é igual a A vezes o seno de θ. É a primeira expressão que a gente tem aqui em cima. Essa primeira aqui vem disso. Certo? Agora, o que, que eu posso fazer? Ó? Eu poderia derivar essa função aqui. X igual a A seno θ. Derivo em relação a θ. Derivando em relação a θ, o que eu vou ter aqui? Dx igual a A vezes a derivada do seno de θ é o cosseno de θ. Certo? Então, eu ficaria com esse valor aqui para dx. Ó. Isso é para quê? Para que eu consiga fazer uma mudança de variável, uma substituição. Certo? Aí, por fim, a gente pode escrever também, ó, se a gente olhar para esse triângulo e para esse ângulo aqui, θ, esse lado é adjacente. Então, eu poderia dizer que o cosseno de θ é igual a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, tudo dividido por a. Aí, pegando e passando o a para o outro lado, a gente conclui, então, o que está aqui. Ó. A gente conclui que a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado é igual a quem? A vezes o cosseno de θ. Certo? Isso vai ser a base para que a gente consiga resolver esse tipo de integral. E a gente vai fazer essa mudança de variável e aí a gente vai conseguir resolver, então, essas integrais. Certo? Beleza. Então, bora avançar aqui. Aí, a mesma coisa a gente vai fazer para esse radical aqui, ó. A gente falou que seriam 3 casos. Esse daqui é o primeiro caso. A gente tem a ao quadrado menos x ao quadrado. Agora, o que, que a gente tem aqui? A ao quadrado mais x ao quadrado.
se é a ao quadrado mais x ao quadrado, um triângulo que a gente pode montar poderia ser esse. Em que aqui é x, aqui é a, e aqui é quanto? A ao quadrado mais x ao quadrado, tudo aqui dentro da raiz quadrada. Certo? Aí as mesmas relações que a gente fez antes, a gente consegue fazer aqui. Tá? Por exemplo, eu consigo dizer que a tangente do ângulo θ é igual a quem? A x dividido por a. Aí eu vou ter o quê? Que x vai ser igual ao quê? A vezes a tangente de θ. Certo? E a gente pode determinar quem é o dx. O dx vai ser a derivada da tangente. Aí a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Né? Secante ao quadrado de θ. De θ. Tá ok? Aí a gente precisa determinar também, ó, quem é esse cara aqui. Ó. Quem é esse cara aqui? Que é a raiz aqui. Quem é esse radical? Esse radical é quem? Posso dizer que cosseno de θ é igual a quem? É igual a dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Aí posso pegar essa raiz, passar para o outro lado multiplicando e pegar o cosseno para passar para cá dividindo. Então, vou ter que a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado é igual a quem? A vezes 1 sobre o cosseno de θ. Certo? Aí eu consigo fazer a mudança de variável que eu queria, né? Que é transformar o x ou uma função que está na variável x em uma função trigonométrica que está na variável θ. Esse é o meu objetivo, fazer a mudança de variável. Fazer uma substituição trigonométrica. Certo? Tranquilo até aí? Essas questões aqui são questões muito trabalhosas. Eu vou adiantando para vocês, trabalhosas, cansativas. Então, não vai ser fácil. E vou precisar que vocês fiquem muito atentos, assim, para não deixar passar nenhum erro, né? Porque senão complica. Aí a outra situação seria essa daqui, ó. O outro radical seria esse. Quando a gente tivesse x ao quadrado, que é a variável, menos a ao quadrado. A é a
constante, tá? Então, quando a gente tiver x ao quadrado menos a ao quadrado, o triângulo que a gente pode montar poderia ser esse, tá? Então, a gente teria aqui o quê? A raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado é um cateto, o a é outro cateto, x é a hipotenusa e o θ é esse ângulo aqui formado pelo cateto A e pela hipotenusa. Tá ok? Aí a mesma relação que a gente fez antes, a gente pode fazer agora. Tá? Para fazer isso, eu posso dizer aqui que o cosseno de θ é igual a quem? É igual a dividido por x, certo? Então, eu posso dizer que x é igual a quem? A 1, melhor, é igual a vezes 1 sobre cosseno de θ, certo? A gente pode lembrar que cosseno de θ aqui é secante, né? Então, posso dizer que x é igual a vezes secante de θ. Vou dar uma arrumadinha. A vezes secante de θ, tá? Aí, o que a gente vai precisar fazer? Vou derivar aqui. Vou dizer que dx vai ser igual a quem? Vai ser igual a vezes a derivada da secante, vai ser a secante vezes a tangente. Né? Vai ser a secante de θ vezes a tangente de θ. Pronto. Tá? E o radical ali vai ficar como? A gente pode dizer que a tangente de θ é igual a quanto? A raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, tudo dividido por a. Eu posso multiplicar cruzado. Nosso objetivo aqui, na verdade, então, basta pegar o a e passar para o outro lado, né? Então, vou ter x ao quadrado menos a ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quem? A vezes a tangente de θ. Aí, pronto. Aí a gente tem as relações que a gente queria que permitirão, né, que irão possibilitar a gente fazer essas substituições. Com essas relações, será possível, então, fazer as substituições para resolver essas integrais. Certo? Então, o que foi que a gente fez até aí? O que a gente fez foi identificar quais radicais a gente vai encontrar daqui para frente, né? E já fazer uma substituição. Então, a gente já identificou quais radicais a gente vai encontrar e qual terá que ser, ou quais serão as substituições que a gente terá que fazer. Tá? Então, a gente já conseguiu determinar quais substituições a gente vai fazer e quais são esses radicais que a gente vai encontrar pela frente.
tá? Então, a gente pode voltar aqui toda vez para ver qual é a relação que a gente vai usar, né? Pronto. Aí, bora botar a mão na massa, né? Botar a mão na massa. É, primeira questão. Bora fazer essa primeira questão. Aqui, o que que a gente tem? A gente tem a integral de 9 ou ainda, ou a integral da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, tudo dividido por x ao quadrado. O que que a gente vai fazer aqui? Alguém levantou a mão, falou alguma coisa aí? A gente pode utilizar a substituição? A gente vai usar a substituição, mas é a substituição trigonométrica. Ah, sim, tá certo. Tá? Isso daqui é uma forma de substituição, só que é uma outra substituição, né? Substituição trigonométrica. Então, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai lembrar dos casos, né, em que a gente viu aqui, ó. Cada caso tinha o radical de x ao quadrado menos a ao quadrado. O nosso é o quê? 9, que é 3 ao quadrado, menos x ao quadrado. Então, esse nosso caso aqui é o quê? É a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Ver qual desses é o meu. X ao quadrado menos a ao quadrado, não é. A ao quadrado mais x ao quadrado, também não é. A ao quadrado, aqui era a ao quadrado mais x ao quadrado, né? Não é. E aqui, a ao quadrado menos x ao quadrado. É esse primeiro caso, então. É esse primeiro tipo, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essas substituições. Eu vou chamar o x de a seno θ. Eu vou dizer que o dx é quem? A vezes cosseno de θ. E que o radical é a cosseno θ. Certo? Então, bora para lá. O que que eu vou fazer? Vou dizer o seguinte. X é igual a seno de θ dx é igual a cosseno θ de θ, e o radical vai ser quem? Vai ser a ao quadrado menos x ao quadrado igual a cosseno θ. Certo? Aí a gente lembra que esse a aqui para a gente, ó, a é igual a 3, certo? Então a gente pode dar uma organizada nisso. E para poupar espaço, eu vou escrever aqui mesmo. Eu vou só apagar o a. O a é quanto? O a é 3.
Então, aqui é 3 vezes o seno de θ. O A é quanto aqui? O A é 3. Então, aqui é 3 vezes o cosseno de θ. Vou colocar o A aqui dentro também. O A e o A. Aqui, 3 ao quadrado. E aqui, 3 vezes o cosseno de θ. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever essa integral com esses valores. Tá? Vai reescrever essa integral. Como é que vai ficar, então? Vai ficar integral de raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado virou quem? 3 cosseno de θ. Certo? Aí dx é quem? 3 vezes o cosseno de θ de θ. Eu vou colocar aqui em cima mesmo. 3 vezes o cosseno de θ de θ. E lá embaixo? Lá embaixo vai ficar quem? Vai ficar o x ao quadrado. Mas qual o valor de x? O valor de x é 3 seno de θ. Então, x ao quadrado é quem? É 9 vezes o seno ao quadrado de θ. Certo? Pronto. Aí, o que a gente tem aqui, então? Eu posso fazer umas simplificações, eu cortar isso. Tá? O que vai sobrar, então? Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, dividido por seno ao quadrado. Então, eu tenho cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado. Então, isso daqui é igual a integral de cosseno ao quadrado de θ dividido pelo seno ao quadrado de θ de θ. Fala, José. Desculpa, professor, é que a minha internet caiu aqui de casa. Eu tô na casa da minha madrinha agora e eu me perdi tudinho aqui no cálculo. Se eu puder dar uma resumida rápido, eu aceito. Tá, bora voltar rapidinho. A integral que a gente quer resolver é essa daqui, ó. A integral da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, tudo dividido por x ao quadrado. Certo? Aí a gente comentou o quê? Que a gente vai ter que fazer uma substituição trigonométrica. E a gente comentou que serão 3 casos em que a gente vai se deparar. Tá? Aí que foi que eu fiz aqui? Eu procurei qual dos casos esse nosso problema se encaixa. Qual dos casos essa integral se encaixa? Eu sei que esse 9 é o A. Né? Na expressão que eu tinha mostrado anteriormente, o 9 é o A, que é uma constante. Tá? Então, essa raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Aí eu lembro que nas expressões que eu vi, tinha uma que era a ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Então, o nosso radical é um radical desse tipo. Aí eu olho para cá, ó. A primeira que a gente falou era essa. A raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Para esse radical aqui, qual a substituição que eu vou fazer? Vou fazer essa. Eu vou dizer que o valor de x é quanto? É a vezes o seno de θ. O valor de dx é quanto? A vezes o cosseno de θ, né, que é derivada dessa função. E o radical? O radical vai ser igual a cosseno de θ. Tá? Aí eu peguei esses valores, coloquei aqui, ó. Fiz a substituição. Então, x é igual a quanto? 3 seno θ. Dx é igual a quanto? 3 cosseno θ.
Raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado é igual a 3 cosseno θ. Certo? Peguei esses valores e substituí aqui, ó. Então, isso aqui é igual a quanto? 3 cosseno θ. Coloquei aqui em cima. Dx é igual a quanto? 3 cosseno θ vezes dθ. 3 cosseno θ dθ. Tudo dividido por quem? Por x ao quadrado. E quem é o x ao quadrado? É 3 seno θ. Ou quem é o x? É o 3 seno θ. Então, x ao quadrado vai ser 9 seno ao quadrado de θ. Aí eu cortei 3, 3, 1, 9. Sobrou só quem? O seno ao quadrado de θ dividido pelo seno ao quadrado de θ. Ok? Ok, valeu, professor. Obrigado. Tranquilo. Aí o que acontece? Eu tenho aqui o cosseno ao quadrado de θ dividido pelo seno ao quadrado de θ. Isso daqui é o quê? É o inverso da tangente, né? Então posso dizer, ó, isso daqui, eu posso dizer que isso aqui é quem? É a integral da cotangente de θ. Certo? Integral da cotangente de θ. Aí, a gente vai precisar de muitas outras integrais trigonométricas aqui, que eu vou colocar só o resultado. Tá? A gente não vai... Eventualmente, a gente vai calcular uma ou outra, mas na maioria das vezes a gente vai colocar só o resultado aqui. Então, a integral da cotangente de θ é a integral disso daqui, ó. Certo? E essa... Na verdade, bora fazer uma manipulação aqui, ó. Bora fazer assim. Para ficar melhor de entender essa parte. O que a gente pode fazer? Esse seno ao quadrado, eu posso usar a relação fundamental da trigonometria e escrever dessa forma. A integral de cosseno ao quadrado de θ dividido por 1 menos cosseno ao quadrado de θ dθ. Oh, fiz a inversão errada. Fiz a substituição errada aqui. É o inverso. Aqui eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de θ, tudo dividido por seno ao quadrado de θ, dθ. Aí o que a gente pode fazer? Posso pegar esse seno ao quadrado e dividir 1 e dividir esse cara aqui, tá? Aí eu separo em duas integrais. Ou ainda deixo em um, mas separado. Então isso daqui vai ficar como? Vai ficar integral de 1 sobre seno ao quadrado de θ, 1 sobre seno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado dividido pelo seno ao quadrado, vai dar 1. Então, menos 1 dθ. Tá? Agora, esse 1 sobre seno ao quadrado, isso daqui é o quê? É a cossecante ao quadrado. Então, vou escrever aqui embaixo. Vou separar elas. Então, aqui vai ficar a integral da cossecante de θ, cossecante ao quadrado de θ,
menos a integral de dθ. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que resolver cada uma dessas integrais. Certo? Resolver cada uma dessas integrais. A integral da cossecante vai ser menos a cotangente. Eu vou colocar aqui. A integral cossecante menos a cotangente de θ, mais a constante. Né? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? A integral da cossecante vai ser a cotangente ou menos a cotangente de θ menos a integral de dθ é θ, certo? Mais a constante. Então, a gente integrou, já fez a integração dessa função. Só que ela está ainda em função de θ. O que a gente vai precisar fazer ainda? Vai fazer novamente uma mudança de variável. A gente vai voltar para a variável x. Tá? A gente vai voltar para a variável x. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Eu lembro que a cotangente é o cosseno sobre seno. Então, aqui é menos o cosseno de θ dividido pelo seno de θ. Menos θ mais a constante. Tá? Agora, eu lembro aqui que o valor de x, ou que o valor de seno, eu posso determinar o valor de seno ali facilmente, né? O valor de seno, vou pegar essa igualdade aqui em cima, vou colocar de verde. Pegar essa igualdade, então posso dizer que o seno de θ é igual a quem? É igual a x dividido por 3. E pegando essa igualdade aqui embaixo, o que eu vou ter? Vou ter o cosseno de θ igual a quem? Raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dividido por 3. Aí eu substituo aqui. Ó. Eu vou ter... Isso aqui vai ser igual a quem? Cosseno de θ é aquele cara que está aqui embaixo. Então, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Tudo dividido por quem? Tudo dividido por 3. Tá? E o seno de θ? O seno de θ é x sobre 3 menos θ. Certo? Agora, posso dar uma arrumadinha aqui. Mais a constante. Posso dar uma arrumadinha. Vai ficar a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, tudo dividido. Vou poder cortar ó, esse 3 com esse 3. Então, aqui é tudo dividido por x, menos o valor de θ. Eu posso dizer que o valor de θ
é o arco seno, né, de x por 3. Aí é isso aqui. Então, o valor de θ é quanto? É o arco seno de x por 3, mais a constante. Pronto. Aí a gente fecha a resolução dessa questão. Tá? Então, a resolução fica assim. Então, a integral desse cara aqui de cima, desse radical, é igual a quem? A raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, dividido por x, menos o arco seno de x por 3, mais a constante. Beleza? E aí? Levantou a mão aí, José, agora? Tranquilo, professor, obrigado. É Jovino? Oi. Bota lá na questão. Não tinha um sinal de menos na frente Bem aqui, né? dessa raiz aí? Isso, bem que menos. Aí. Daqui é uma das menores. Uma das menores. Bora avançar? Bora ver a próxima. Próxima é essa. A integral da raiz quadrada de x ao quadrado com as 4. É incrível, né? Como a gente olha para essas integrais e não parece algo tão complexo, né? Mas não é tão simples. E aqui o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer as mesmas substituições. É só que pensar nesse caso particular. Aqui o que que a gente tem? A gente tem o caso da raiz quadrada de x ao quadrado mais 2 ao quadrado, que era aquele caso em que a gente tinha a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Tá? Então, bora ver qual dos casos aqui, em qual dos tipos essa integral se encaixa. Ó, a gente tem isso daqui. Raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. No nosso caso, raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Tá? Nessa situação aqui, o que que a gente vai fazer? Vou chamar o a, o x, de a tangente θ, dx secante ao quadrado. Eu acho que aqui faltou o a, né? Faltou o a. É. Então,
dx é igual a quem? A vezes a secante ao quadrado de θ. Tá? Pronto. Então, bora voltar para lá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou chamar aqui o x de 2 vezes a tangente de θ. Então, dx vai ser quem? Olha o homem chegando. Dx vai ser quem? Vai ser 2 vezes a secante ao quadrado de θ de θ. Tá? E quem vai ser esse radical? A raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Quem vai ser? Vai ser a vezes a secante de θ. Não é isso? A vezes a secante de θ. Agora pronto, agora a gente pode ir para a integral ali para fazer essas substituições. Tá? Então vou para cá. Vou ter então a integral de a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 é aquele cara ali que eu chamei de a vezes a secante de θ. Quem é o dx? O dx é isso aqui. É 2 vezes. Aqui o valor de a gente pode colocar o valor de a aqui, né? O valor de a é 2. E aqui também o valor de a é 2. Então, 2 vezes a secante de θ vezes o dx. Dx é quanto? 2 vezes a secante ao quadrado de θ. De θ. Tá? Aí o que acontece? Aquela integral que a gente tinha antes, a gente vai substituir por essa integral aqui, ó, pela integral de 4 vezes a secante, 4 vezes a secante ao cubo de θ de θ. Certo? Pronto, a gente resolvendo essa integral, a gente resolve aquela integral de antes aí. Aquele radical que a gente tem lá em cima. Certo? Oi? Agora o que, que a gente vai fazer? A gente lembra que a secante é o quê? É 1 sobre o cosseno. Não é isso? É 1 sobre o cosseno. Então, a gente consegue reescrever isso daqui, ó.
Na verdade, embora resolver essa integral aqui, a gente vai resolver essa integral por partes. Então, eu vou fazer o cálculo para cá, só para a gente usar o resultado. Mas aqui vai ficar como? Vou pegar a integral, 4 vezes a integral de secante de θ vezes secante ao quadrado de θ de θ. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar de U essa secante ao quadrado, ou essa secante de θ. Secante de θ. Tá? Então, du vai ser igual a quem? A derivada da secante é a secante vezes a tangente. Que vai ser a secante vezes a tangente de θ de θ. Aí isso daqui, ó, vai ser o dv. dv é igual a quem? Secante ao quadrado de θ de θ. Agora eu tenho que integrar, né? A integral disso, a integral da secante ao quadrado, vai ser a tangente de θ. Certo? Então, como é que vai ficar isso? Então, eu vou ter 4 vezes a integral, ele vem mais no canto aqui. Então, eu vou ter 4 vezes a integral de secante de θ vezes, melhor, eu vou escrever assim, secante ao cubo de θ vai ser igual a quem? Aí eu lembro, eu estou integrando aqui por partes, então é U vezes V, ou seja, é a secante de θ vezes a tangente de θ menos a integral da tangente de θ vezes du, que é a secante de θ vezes dθ. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai ficar, então, secante de θ vezes a tangente de θ menos a integral de secante de θ vezes secante de θ. Aqui é a tangente de θ, né? Então, vezes a tangente de θ vezes a secante vezes a tangente de θ de θ. Como eu falei, né? Eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção aí para a gente não deixar passar nada. Então, aí aqui fica como? Então, 4 vezes a integral da secante ao cubo de θ de θ é igual a quem? Secante de θ vezes a tangente de θ menos, aqui eu tenho tangente vezes tangente, vai dar a tangente ao quadrado, tá? E vezes a secante. Então, é menos a integral da tangente ao quadrado de θ vezes a secante de θ de θ, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente pode substituir essa... A gente vai fazer uma manipulaçãozinha aqui. Acho que a gente já fez aí antes. Mas tangente ao quadrado de θ
é igual a quem? É igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Basta lembrar do quê? Eu acho que a gente fez agora há pouco, né? Tangente ao quadrado de θ é igual a seno ao quadrado de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de θ. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma substituição aqui. Ó. Posso dizer que esse seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Tudo dividido pelo cosseno ao quadrado de θ. Professor, licença. No caso, esses valores de seno ao quadrado de θ, eles são todos tabelados, a gente precisa memorizar, mas tem a parte do cálculo, né, que explica esse resultado. Eu estou usando a relação fundamental aqui, né? Tem algumas integrais que é tabelada, né? Tabelado. Mas as relações trigonométricas aqui, elas basicamente usam essa relação fundamental, que é do seno e cosseno. Tá? Então, as relações aqui, essas mudanças de cosseno para seno, tangente, secante, essas mudanças aqui, elas basicamente usam o teorema fundamental. Tá? Mas tem algumas integrais aqui que é tabelada, a gente não vai calcular elas. Aí, Jovem? Oi? Acho que não tem necessidade de transformar em seno e cosseno, porque se tu substituir com secante, acho que já vai dar para resolver a questão. Pois é, eu só estava mostrando aqui de onde é essa secante aqui, Ah, tá, entendi. entendeu? De onde vem essa secante. Que aí eu ia substituir, eu ia dividir agora, né? Ia ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, menos cosseno dividido por cosseno ia dar 1. Aí daí que viria a tangente ao quadrado, né, de θ ser igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Mas a gente acha que pode pular essas etapas, né? Vou deixar esses cálculos do bem. Então, tinha dito aqui que essa tangente ao quadrado de θ, né? Tangente ao quadrado de θ, a gente pode substituir por secante ao quadrado menos 1. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar 4 vezes a integral de secante ao cubo de θ, ela vai ser igual a quem? A secante de θ vezes a tangente de θ menos essa tangente, novamente, tangente ao quadrado, eu vou escrever de uma outra forma. Vou escrever como secante ao quadrado de θ menos 1. Vezes quem? Vezes a secante de θ de θ. Aí eu vou poder fazer uma distributiva aqui dentro, né? Então, eu vou ficar com 4 vezes a integral de secante ao cubo de θ vai ser igual a quem? Seno de θ vezes a tangente de θ menos, aí vou separar aqui em duas integrais, menos a integral de secante ao quadrado vezes secante vai dar secante ao cubo. A integral de secante ao cubo de θ de θ mais a integral de secante de θ de θ.
certo? Faltou uma coisa aqui, né? Faltou uma coisa, deixa eu ver o que foi. Deixa eu ver se alguém já viu aqui. Alguém quer falar alguma coisa aí? Levantou a mão, alguma coisa assim? Não, tá faltando. Calma aí, vou voltar aqui. Eu tô fazendo, porque eu tô resolvendo só essa integral, né? Mas é 4 vezes essa integral. Ó, o problema aqui tá o seguinte: é 4 vezes a integral dessa secante. Né? O que eu estou resolvendo aqui, na verdade, está sendo só a secante, né? Ainda tem um 4 aqui na frente de tudo isso multiplicando. Deixa eu vou tentar colocar aqui. Ó. Tem um 4 aqui na frente multiplicando tudo isso. Não é isso? Eu acho que agora tá ok. Deixa eu multiplicar esse 4 para ver como é que vai ficar isso. 4 vezes a integral de secante ao cubo de teta, isso é igual a 4 vezes a secante de teta vezes a tangente de teta, menos 4 vezes a secante ao cubo de teta, mais 4 vezes a secante de teta de teta. Tá? Aí o que que a gente percebe? Aqui, ó, apareceu a secante ao cubo, que era o que a gente estava resolvendo, né? Aqui também tem a secante ao cubo, tá? O que que dá para fazer com essa secante ao cubo? Dá para passar para o outro lado. Então, vou ter 8 vezes a integral de secante ao cubo de teta de teta. Isso vai ser igual a 4 vezes secante de teta vezes a tangente de teta mais 4 vezes a secante de teta e a integral da secante de teta não é nada trivial, né? A integral da secante de teta vai ser essa aqui, ó. Integral da secante de teta vai ser igual ao log natural da secante de teta mais a tangente de teta, tá? Então, essa vai ser a integral da secante. Eu vou colocar aqui, ó, como resultado. Mais 4 vezes, né? 4 vezes ln de
secante de θ mais tangente de θ mais a constante. Pronto. Agora, ó, a gente precisa só dar uma organizada nisso aí, né? Só dar uma organizada. Dá para gente fazer uma simplificação aqui, né? Dá para a gente fazer uma simplificação. Eu posso pegar tudo aqui, que é o nosso resultado. A gente já resolveu a integral, né? Já resolveu a integral, que era o objetivo. A gente pode dividir por 2, né? Porque aí a gente vai ter 4 vezes a integral disso aqui, que era a integral que a gente queria. Então, a gente dividindo por 2, a gente vai ter 4 vezes a secante ao cubo de θ de θ. Isso vai ser igual a quem? 2 vezes a secante de θ vezes a tangente de θ, mais 2 vezes ln do módulo da secante de θ, mais a tangente de θ, mais uma constante. Certo? Agora a gente vai ter que voltar para a variável antiga, né? Que era x. Tá? A gente vai ter que voltar para a variável antiga. Então, a gente vai ter que substituir todos esses valores. Ó. Secante de θ, tangente de θ, secante de θ e tangente de θ. Bora voltar lá para cima para ver se tem essa informação. Se a gente tem. Aqui em cima. Tangente, olhando para cá. Tangente de θ vai ser igual a quem? Vai ser igual a x dividido por 2. Tá? E a secante? A secante de θ também aqui, ó. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, tudo dividido por 2. Tá? Então, passar isso daqui lá para baixo. Não deu certo. Só para descer isso daqui para baixo. Fazer assim. Pronto. Então, nosso resultado vai ficar assim. O resultado final vai ficar assim. 4 vezes a integral da secante ao cubo de θ de θ, que era a integral que a gente estava procurando. Isso daqui vai ser igual a quem? 2 vezes a secante, mas a secante é a raiz quadrada, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada
x ao quadrado mais 4, tudo aqui dividido por 2. Tudo dividido por 2. Então, 2 vezes a secante, vezes a tangente. A tangente é quem? É x por 2. Mais 2 vezes o log natural do módulo da secante. Quem é a secante? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, dividido por 2. Mais a tangente. Quem é a tangente? É x por 2. Certo? Agora, pronto. A gente ainda consegue dar uma arrumada aqui, né? Porque dá para cortar aqui. E eu acho que é isso. Não tem mais coisas que dá para fazer. Pronto. Então aqui vai ficar como? Vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, tudo dividido por 2. Ah, tem o x aqui na frente multiplicando. X vezes. Então aqui vai ficar x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, dividido por 2, mais 2 vezes log natural do módulo da raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, mais x, tudo aqui dividido por 2, mais a constante. Certo? Pronto. Difícil, mas conseguimos. Está aqui. Esse é o resultado final. E aí? E aí, galera? Bora ver mais uma? Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar as aulas no YouTube? Todas elas? No caso, Já estão todas no YouTube. assim que elas terminam, o senhor já divulga elas. É, eu tô compartilhando lá. Estão lá no YouTube elas. Só de ontem eu acho que eu não postei aí. Mas o restante já tá tudo lá. Bora ver a próxima questão. Essa daqui ficou gigantesca. Eu acho que a gente vai fazer só mais essa aqui e a gente encerra. Daqui é a integral de x ao cubo dividido... Não, a integral de 1 sobre x ao cubo vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Tá?
Aí a ideia aqui, para resolver essa, é a mesma coisa das outras, né? A gente viu que tem um radical ali, que tem o x ao quadrado menos 9 ao quadrado, ou menos 3 ao quadrado. 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado. O que a gente vai fazer, então? A gente vai usar essa substituição trigonométrica para que a gente consiga resolver essa integral. O que a gente vai fazer? Bora substituir aqui. Primeiro, bora ver em qual caso se encaixa nessa nossa integral aqui. Essa nossa integral, x ao quadrado menos 9. X ao quadrado menos a ao quadrado, né? Se encaixa nessa situação aqui, que é a terceira. X ao quadrado menos a ao quadrado. Porque a gente tem x ao quadrado menos 9 lá. Então, se encaixa nessa terceira situação aqui. Tá? Então, se é nessa terceira situação, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir o x por a secante de θ, dx por a secante de θ vezes a tangente de θ, dθ, e o radical eu vou substituir por quem? Por a tangente de θ. Tá? Então, bora para lá. Eu falei lá que x seria o quê? X é igual aqui para a gente vai ser 3 vezes a secante de θ. Tá? Dx vai ser quem? Dx vai ser igual a 3 vezes a secante de θ vezes a tangente de θ de θ. E quem vai ser o radical? O radical vai ser isso aqui, ó. X ao quadrado menos 9 vai ser 3 vezes a tangente de θ. Tá? Aí, venho para cá para a integral que eu vou fazer essas substituições. Ó. Então, essa integral aqui é a mesma coisa que essa integral aqui. Dividido por x ao cubo, que é o valor de x, 3 secante de θ. Então, aqui vai ficar 3 ao cubo, que é 27, vezes a secante ao cubo de θ, tá? Vezes, aí, esse radical é quem? Esse radical é 3 vezes a tangente de θ, tá? E o dx? O dx é isso tudo ali, né? Então, vou colocar aqui em cima a parte dele. 3 vezes a secante de θ vezes a tangente de θ e dθ. Pronto. Agora eu consigo fazer umas simplificações aqui
dá para cortar esse 3 com esse 3 aqui de baixo, a tangente com a tangente, e uma secante com uma secante aqui de baixo com uma secante lá de cima, tá? Então, o que vai sobrar de tudo isso aqui? Vai sobrar só isso, ó. Vou pegar esse 1 sobre 27, coloquei aqui fora. Então, 1 sobre 27 vezes a integral de quem? De 1 sobre a secante ao quadrado de θ. De θ. Tá? Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso integrar esse cara aí. Preciso integrar esse cara. Isso aí é o quê? É o inverso da secante, né? O inverso da secante seria quem? O cosseno, tá? Então, isso daqui, ó, é equivalente a 1 sobre 27 vezes a integral de cosseno ao quadrado de θ. De θ. Tá? Aí a gente lembra que cosseno ao quadrado dá para escrever 1 como sendo 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Tá? Então, bora fazer isso bem aqui. Ó. 1 sobre 27 vezes a integral de 1 mais cosseno de 2θ, tudo aqui dividido por 2. Tá? De θ. Pronto. Agora, basta, dá para separar isso e resolver em duas integrais, né? Então, isso daqui é o quê? Posso escrever assim, 1 sobre 54 vezes a integral de 1 vou separar. 1 sobre 54 vezes a integral de dθ mais 1 sobre 54 vezes a integral do cosseno de 2θ. Certo? Aí eu vou calcular essas integrais. Vou colocar aqui embaixo. A integral de dθ é θ, então aqui fica θ sobre 54 mais a integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ dividido por 2. Tá? Então aqui vai ficar como? Vai ficar o seno de 2θ dividido por 108. Mais a constante. Tá? Agora lembra do quê? Agora eu só preciso reescrever, né? Reescrever isso daqui e voltar para a variável x. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou para cá. Eu lembro que o seno de 2θ é igual a quem? É igual a duas vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Tá? Então, posso fazer uma substituição aqui e arrumar isso. Arrumar isso. Então, eu vou ter o quê? Essa integral que eu queria determinar ali. A integral de 1 sobre x ao cubo vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dx. Isso aqui vai ser igual a quem? Θ por 54, o valor de θ, eu posso dizer que o valor de θ é o arcosseno de x por 3, né? Então, eu teria o arcosseno de x por 3, tudo dividido por
Para evitar isso, vou fazer o seguinte. Vou colocar 1 sobre 54 em evidência aqui. Vou abrir parêntese. Aí, eu lembro que θ eu posso escrever como arcosseno. O arcosseno de x por 3. Tá? Deixa eu ver. Oi. Qual que é a arcosseno? O que era θ, né? Pois é, mas essa, não é da secante ali que tu tá tirando essa relação? Não, eu tô reescrevendo o ângulo só. Porque tu tem ali x igual a 3 secante de θ. Aí tu poderia aplicar o arco secante ali, que acharia o valor de θ. Hum, tô ligado. Tá em função da secante, né? De fato. É. Aí, mais o quê? Mais eu falei agora há pouco, né, que esse seno de 2θ tá aqui em cima, né? Seno de 2θ a gente pode escrever como 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, e aí eu poderia substituir, né? Porque o seno de θ ainda precisa fazer, né? Seno de θ, não, seno de θ vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, tudo dividido por x, tá? Esse vai ser o seno de θ. Então, esse aqui é só o valor do seno, então seria 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, tudo dividido por x, tá? Vezes o valor do cosseno. O cosseno é 3 por x, vezes, eu vou colocar aqui em cima, o cosseno de θ é igual a 3 por x. 3 por x. Aqui tem um 2. O negócio aqui que não tá ok. Ah, tá. Aqui ia ter um 3. Ia ter um 2 dividindo aqui, né? Deixa eu ver de onde era o 2. 2 vezes. Seno vezes o cosseno.
Em algum momento era para a gente ter cortado esse 2 aqui. Faltou. É o outro resultado, mestre. Como é que é? Que até olha lá para o outro lado, mais pra perto lá onde está aquela constante. Nesse caso aí, olha. Tem 108 aí, ó. Denominador. Só quando o senhor deixou em evidência lá, né? Era para o senhor colocar o 2. Ah, faltou 2 aqui de baixo, né? Isso mesmo. Pronto, era aqui. Aí a gente ia poder cortar esses 2. Obrigado. É isso mesmo. Então, aqui o resultado final ficaria 1 sobre 54 vezes o arco secante de x por 3 mais 3 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, tudo aqui dividido por x ao quadrado. Pronto. É isso aí. Até suei nessa. Tá? Então é isso aqui. Como falei, né? Essas questões aí são questões longas e trabalhosas. Não são questões fáceis, né? São integrais bem complexas. Ah, faltou a constante aqui, né? O pessoal tá lembrando. Essa última aí foi mais tranquila que a anterior. Porque no final a integral ficou integral do cosseno ao quadrado. Essa daí é bem mais fácil de calcular. Pois é, né? Uma coisa da secante. Essas substituições trigonométricas, eu acho que entre essas técnicas de integração, né, eu acho que é a mais puxada, mais difícil. Se fosse montar o triângulo retângulo aí, como ele ficaria? Triângulo, retângulo. Mas aí tu pensando só no radical, né? É. Bora ver. Imagina que aqui é retângulo. Então, x está aqui, né? X é hipotenusa. X é hipotenusa. O A poderia estar aqui, o radical aqui. X ao quadrado menos A ao quadrado. Acho que seria essa a situação, né? Seria essa a situação, imagino. Não é não? A gente elevasse ao quadrado, aí teria x ao quadrado igual a x ao quadrado. A gente pode pegar pela relação da tangente ali, né? Que a tangente de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí, lá no caso, o radical seria o cateto oposto. E a hipotenusa seria 3. Mas em relação a esse ângulo, né? Ah, tá. Não tinha, porque não estava marcado o ângulo, né? Primeiro marca o ângulo no triângulo. Hein? Só que, qual a diferença de eu pegar um ângulo ou outro, né? Não, primeiro marca a posição. No caso é aquele ali que tu marcou, né? Aí fica tranquilo. É porque não tinha visto que tava marcado ali. Não tinha. Eu tava pensando nesse ângulo aqui. Reto aqui. Ah, sim. Não ali. Não, mas aí se mudar a posição, aí tu vai mudar os catetos. Sim. Muda a relação, né? Uhum.
Porque aí o radical já ficaria no lugar do A lá. Uhum. E o A ficaria no lugar do X. Então teria que mudar aí. Pois é. Então, a gente vai encerrar por hoje com isso. E sábado, né, nosso último encontro. Sábado, no nosso último encontro, a gente vai trabalhar frações parciais, certo? Aqui, isso aqui é só uma pincelada, porque não dá para a gente aprender tudo isso aqui só em uma aula, né? Isso daqui é muita prática. Muita prática para poder pegar essas integrais aí. E a gente percebe aí que resolvendo essas integrais, né, sempre cai numa uma integral que nem é tão simples quanto a que a gente está resolvendo, né? Então a gente está tentando resolver uma que não é simples, aí a gente cai em uma outra que às vezes nem é tão simples quanto a que a gente está resolvendo. Mas é isso, certo? Alguma coisa, algum comentário, alguma observação? Até então não, professor. É mais praticar mesmo também, né, professor? Aqui. Exatamente. Só prática. Matemática é muita prática, né? Muita prática. O cara que Exatamente. é bom de um dia para o outro. É porque ele praticou muito, treinou muito, exercitou muito. E dorme no outro dia acorda bom em matemática. É prática. Tá ok? A galera que já for sair aí, só colocar o nome no chat, que aí tá ok. Mas por hoje é isso. Hoje é isso. Sábado a gente se encontra novamente. Mas não esqueça que amanhã tem encontro aí com o Dinael. Jovino, Fala aí. ontem não deu para assistir a aula. Aqui, mas eu vou assistir ela gravada. A frequência dela, como é que a gente faz para obter presença? Nesse caso, né, não tem como dar presença, mas aí Mas não vai influenciar depois no, isso, tu pode, na certidão, né? tu pode tem uma quantidade mínima de participação, né? Então, se foi uma única aula que tu faltou, então não influencia em nada, Ah, né? tranquilo então, valeu. Falou. Falou.